Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Gisele de Língua Portuguesa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a citação direta e indireta e o verbo de elocução. Nós estamos falando agora sobre o artigo científico, esse é o conteúdo do segundo bimestre de Língua Portuguesa. E nas últimas aulas, quem está acompanhando as aulas do Centro de Mídias, percebeu que se falou muito sobre citação direta e indireta e sobre o verbo de elocução. E eu e a professora Lucineide solicitamos algumas atividades para vocês com referência a esse conteúdo. Então eu vou passar aqui algumas explicações. Os exemplos que eu peguei de citação direta e indireta, eu peguei especificamente do caderno do aluno de exemplo para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá certo? Então vamos lá. Dentro do artigo científico, pode existir uma citação direta. O que seria essa citação direta? Uma determinada pessoa fez uma publicação de um determinado assunto e você está fazendo um artigo e você quer dar mais credibilidade àquilo que você está escrevendo. O que você faz? Você faz uma citação, você cita algo que alguém já pesquisou para dar mais veracidade no seu texto. E aí existe o exemplo de citação direta. O que seria essa citação direta? Você vai lá e faz uma cópia integral daquele trecho que uma determinada pessoa pesquisou, como eu coloquei aqui de exemplo para vocês. Com efeito, um dos aspectos inovadores do trabalho é analisar a miríade de relações entre espécies de morcegos e plantas com ferramentas computacionais. Mais ou menos como quem estuda as múltiplas conexões entre pessoas num aplicativo de rede social. Escreve o jornalista José Reinaldo Lopes no artigo Morcegos são cruciais para a saúde dos ecossistemas em que vivem, publicado pela Folha de São Paulo no dia 3 de novembro. O que acontece aqui? Eu peguei o exemplo e coloquei o nome do autor, onde foi publicado, em que ano foi publicado, em qual página, certo? Porque as pessoas precisam saber que essa citação ela é verdadeira. Então você vai copiar e colar aquilo que o autor disse. Por isso que é uma citação direta. Você vai copiar as vírgulas, os pontos finais, exatamente do jeito que ele colocou. Por isso, citação direta. E então, o que seria uma citação indireta? É quando você faz uma paráfrase do texto original. O que é uma paráfrase, professora? Até engasguei, hein, galera? Paráfrase. A paráfrase é quando você pode pegar e escrever com as suas próprias palavras o que o autor quis dizer. E depois você só coloca o último nome dele para exemplificar que aquela ideia que foi colocada no texto não é sua, é de alguém. Isso também vai dar uma credibilidade para o seu texto. Então, eu peguei um exemplo aqui. O mapeamento multicamadas que resultou esse esforço mostra, entre outras coisas, quais as espécies que funcionam como as figuras mais populares da rede social ecológica. Mais ou menos como o sujeito com milhares de amigos ou seguidores, cuja conta conecta as pessoas mais disparatadas entre si. Escreve Lopes. Então aqui o que eu fiz? Ao invés de copiar e colar o que esse pesquisador disse, eu escrevi com as próprias palavras a mesma coisa que ele, mas depois eu só coloco o crédito para quem é de direito, que foi o verdadeiro autor. Então, a citação direta, você vai copiar e colar exatamente aquilo que disse o pesquisador. Na indireta, você pode utilizar as suas palavras sem mudar o sentido, para dar credibilidade no seu texto da mesma forma. Outra coisa que foi comentada com vocês foi a questão dos verbos de elocução. Os verbos de elocução, eles servem para anunciar a fala de alguém. A fala de um personagem dentro do texto, ou a ação dele, o que ele vai fazer, o que ele fez, ou o que ele, está fazendo. Então, estes verbos vão fazer esse prenúncio. Você vai saber que o personagem, ou alguém vai falar alguma coisa. E pode ser representado por diversos verbos. Falou, perguntou, murmurou, explicou e tantos outros aí. E aí, como que eles aparecem então? Coloquei aqui um exemplo para vocês do posicionamento do verbo nas frases, Antes do discurso, o verbo de elocução vem seguido de 2 pontos. Lúcia
em desespero, gritou. O que aconteceu? Aqui a gente tem o verbo gritou. Este é o verbo de elocução, porque depois dele vai vir a fala de alguém, que no caso foi o grito da Lúcia, quando ela perguntou o que aconteceu. Depois do discurso, o verbo de elocução, ele vem separado por um travessão. Então começou a frase, né? Não gosto das atitudes daquela garota. Aí vem o travessão, comentou Rogério. Então, aqui no finalzinho, né, depois da frase, para você dizer quem foi que fez aquela ação, você coloca lá o verbo comentou Rogério. No meio do discurso, o verbo de elocução vem separado por travessões. Ainda não sei, hesitou Lara. Confirmo assim que conseguir, ok? Então, aqui no meio da fala, você está dizendo quem disse, né? No meio dessa escrita, quem disse alguma coisa? Quem foi que disse ainda não sei? Então, foi a Lara, que usou o verbo hesitar, que no caso aqui conjugado ficou hesitou. Então, você pode ter um verbo de elocução em várias partes do seu discurso, do seu texto. Tudo vai depender da forma como você está escrevendo. Então, citação direta é copiar exatamente o que disse o autor, com seus nomes, com suas páginas e tudo mais. Na citação indireta, você vai com as suas palavras escrever o que o autor disse e colocando o sobrenome dele no final. E o verbo de elocução são os verbos que vão anunciar a fala de alguém dentro do seu texto. Tudo isso foi comentado nas aulas aí do Centro de Mídias, do nosso conteúdo do caderno do aluno. Repetindo, tudo isso que eu tô falando para vocês vão achar a maior parte aí na página 21, ok? Espero ter ajudado vocês, galera. Até a próxima!